Existem 7 hábitos simples, porém graves, que prejudicam drasticamente a sua vida. E eu sugiro fortemente que você remova eles hoje, imediatamente da sua vida, por sua conta e risco. O primeiro hábito que você deve remover da sua vida é a preguiça/procrastinação. Inclusive, eu tenho um vídeo no qual eu falo detalhadamente sobre isso, um conselho, uma orientação que o quarto homem mais rico do mundo, o Jeff Bezos, dá a respeito da procrastinação. O ponto da procrastinação é o seguinte, ou a preguiça, vamos colocar ali como se eles fossem irmãos. Você sabe aquilo que você precisa fazer, você coloca para depois, sem nenhum motivo, não há benefício nenhum de você fazer algo depois. E o pior, aqueles que procrastinam, eles não dizem eu não vou fazer, eles não dizem eu nunca vou fazer, eles apenas falam eu vou fazer amanhã. E sabe qual que é o problema disso? Sabe qual que é a gravidade de você fazer amanhã? É que o amanhã pode não chegar. O tempo, ele é limitado. Pode ser que você fale que vai fazer algo amanhã e esse amanhã não chega. Então, o primeiro hábito que você precisa remover drasticamente ou diminuir e ficar altamente consciente para que você não o execute é a preguiça e a procrastinação. Sabe por quê? Se você começa a procrastinar e você vai lá e pega o celular e fica lá horas e horas vacilando no celular e descansando, você sabe que quando você voltar para fazer aquela tarefa, você vai sentir aquele peso na consciência. Você sabe que você vai pensar, putz, eu deveria ter feito. Você vai lá e se arrepende de ter procrastinado ao invés de fazer. Então, não existe benefício nenhum na preguiça e na procrastinação. Então, faça o que deve ser feito, sem preguiça, sem pensar, sem se desculpar, sem reclamar, sem mimimi. Esse é o primeiro hábito grave, beleza? O segundo hábito altamente grave que você precisa fugir, você precisa correr dele, é a comparação. Sabe por quê? Você sempre estará se comparando o seu bastidor com o palco de outra pessoa. Na maioria das vezes, a outra pessoa que está tendo sucesso ou o suposto sucesso, por quê? As pessoas só mostram aquilo que elas querem, elas podem escolher o que elas vão mostrar. Ou seja, eu posso escolher mostrar a minha melhor versão. E o que você faz? Injustamente, você comete a injustiça de comparar a sua pior versão com a melhor versão do outro. Você faz a injustiça de comparar os seus pontos negativos com os pontos fortes de outra pessoa. Ou seja, a comparação, ela te destrói. Ela causa frustração, ela causa depressão, ela causa uma ingratidão de você pegar, às vezes, e ficar olhando para o outro e esquecer de quão bom é a sua vida, esquecer das metas que você alcançou, esquecer das coisas que você conquistou, esquecer das coisas simples, porém boas, porém produtivas que você tem e que um tempo atrás você estava pedindo para elas, para acontecer aquilo. Tem muita gente que esquece disso, pede tanto uma coisa e quando aquela coisa se realiza, a pessoa esquece. E a comparação faz a pessoa olhar para o outro e deixar de agradecer aquilo que ela tanto pediu algum tempo atrás. Esse é o segundo hábito, a procrastinação. Elimine da sua vida, porque não há valor nenhum em você comparar com outra pessoa. O terceiro hábito é a mediocridade, é você querer ser médio. Me fala uma coisa, por que você está se regulando? Ou seja, por que você aceita fazer as coisas na média durante muito tempo, sendo que você pode dar o seu melhor? Qual que é o raio da vantagem que você tem em se tornar a média? Se você sabe que você pode fazer uma coisa melhor, de forma mais eficiente, de forma mais produtiva, de forma mais bonita, de forma mais simples, de forma mais rápida, de forma mais habilidosa, de forma mais caprichosa, por que você faz na média? Só porque o outro fulano faz na média? Só porque às vezes você não vai ter vantagem nenhuma fazendo na média? Por favor, para com isso, você já é adulto. Fazer as coisas na média significa que você corre um alto risco de ser o primeiro a ser mandado embora, o primeiro a cair fora, o primeiro a ser descartado. Por quê? Porque a média é onde todo mundo está. Então, que diferença faz você ou o outro se os dois fazem na média? Agora, quando você é descartado, estou usando aqui um termo, mas você entende, Quando você, entre aspas, é descartado, sabendo que você poderia ter feito melhor, isso vai doer. Então, portanto, não faça as coisas na média, faça o seu melhor. Tenha sempre esse pensamento. Você fazer o melhor, você nunca vai se arrepender. Agora, o contrário já não é garantido. Esse é o terceiro hábito que você deve evitar, deve fugir, deve correr, deve eliminar hoje, imediatamente da sua vida. O quarto hábito que você deve eliminar na sua vida é dormir mal, dormir menos do que 7 horas. Vamos lá, tem um vídeo que eu falei sobre por que você está sempre cansado, que eu vou deixar ele aqui em algum lugar, editor, me ajuda com isso também aqui no vídeo.
Porque é o seguinte, você dormir... Pensa só, antes de eu falar os motivos. Nós temos que dormir todos os dias. Todos os santos dias. Inclusive é proibido um experimento antigo que tinha de deixar a pessoa acordada por muito tempo. Mas, se não me engano, a pessoa que passou mais tempo sem dormir ficou 7 dias, bugou a pessoa e depois de um tempo a pessoa morreu. De tão perigoso que é você não dormir bem. Ah, então, mas eu não fico 2, 3 dias sem dormir. Tá, eu sei, entendi. Mas fica um tempo aí dormindo 5 horas, fica um tempo ou dormindo 7 horas, mas dormindo errado. Tendo que acordar toda hora, tendo, sei lá, problemas para poder dormir, tem insônia. Tem que dormir certo, porque você vai ter melhoras no sistema imunológico, você não vai mais acordar de mau humor e fora uma série de outros benefícios. Você acorda bem, acorda melhor, acorda mais disposto, acorda com mais energia. Pensa em pessoas que você conhece, que você admira, ou pessoas que você tem pessoas atletas, pessoas que têm um determinado sucesso. Veja se elas dormem mal. Isso não existe. Não existe eu estar performando aqui e dormindo aqui. Isso não existe. Esse negócio de trabalho enquanto eles dormem, vai nessa. Quem fala isso está dormindo 10, 12 horas por dia. Beleza? Então toma muito cuidado com isso. Dormir bem é super importante. Nunca é uma perda de tempo você dormir bem. Beleza? Esse é o quarto hábito que você tem que eliminar da sua vida. Elimine o hábito de dormir mal. Você precisa dormir bem para que você consiga realizar tarefas cognitivamente importantes para a sua vida. O quinto hábito, hoje tem estudos falando sobre problemas com diabetes, problemas com a parte de depressão, ansiedade, fora a inflamação no sistema imunológico, e você já deve ter sacado que eu estou falando da parte de açúcar. Sim, hoje, enfim, é difícil encontrar um alimento que não tenha açúcar, é difícil encontrar um alimento que não tenha açúcar em abundância. É muito fácil ser seduzido pelo açúcar, é incrível como o açúcar ele causa uma coisa na nossa mente. Inclusive nos Estados Unidos tinha isso já foi desmistificado, mas muitas das mães falavam que a criança tinha o tal do barato do açúcar, que a criança ela ficava muito feliz, mas isso foi por terra. Mas por quê? Por conta dessa percepção, ou seja, de tão alta que até nas crianças o açúcar ele causa problemas. Sobre o sexto hábito, você sabia que tem países que relacionam problemas com humor, ansiedade, depressão com relação à falta do sol? Sim, tem estudos e a gente tem elementos para poder dizer que pessoas que, lógico que nem todo mundo é igual, cada um, e enfim, você precisa entender isso. Nem todo mundo é como você e eu, e tá certo, e tem que ser assim. Mas há países que relacionam que pessoas que possuem ansiedade, depressão, e normalmente elas tomam menos sol. Interessante, né? Essa vitamina D, ela só é conseguida através do sol ou se você suplementar ela. Então, um hábito ruim que você precisa eliminar, caso você o tenha, é de não expor ao sol, né? Ou seja, você tem um hábito de não se expor ao sol, você precisa se expor ao sol. Talvez ali o sol do meio-dia, que é onde eu vejo o pessoal mais recomendando você ficar nele. E tem muita gente que usa tanto protetor que, enfim, bloqueia a entrada da vitamina D. Então, é até difícil, repara pra você ver. Eu comecei a pensar, assim, os dias que eu acordo mais animado são os dias que tá sol. É difícil acordar com um dia chuvoso, nublado e tá, legal, tamo feliz. Pelo menos comigo não é assim que acontece. Talvez o sol ele tenha um ótimo impacto. Inclusive para mim que faço natação, os dias que eu faço natação, ou seja, eu acabei de executar uma atividade de alta intensidade por 1 hora, são os dias que eu mais sou produtivo. E por fim, o sétimo hábito, mas não menos importante, é esse bendito aqui, ó, o celular. Preciso tomar cuidado com o vício no celular. Principalmente depois da pandemia, né? Não tinha muito o que fazer, né? Porque muitas atividades foram barradas e a gente teve que meio que recorrer a reuniões online, a trabalhar em casa, ao celular. E isso acabou causando, assim, uma quantidade de problemas enorme, né? Você vê crianças aí cada vez mais dependentes do celular, adultos que a primeira coisa que acorda é ver o celular. A última coisa na hora que dormir é o raio do celular. Tá almoçando? Celular. Vai no banheiro? Celular. A pessoa não tem mais privacidade, não tem um momento off celular, não existe. Então é importante tomar esse cuidado, porque quanto mais você está conectado na tela, inclusive tem um livro que fala um pouco sobre isso, quanto mais você está conectado com a tela, menos você está conectado com as pessoas. E as pessoas são mais importantes do que as telas. Nem todas, né? Nem todas, mas a maioria das pessoas, sim, são mais importantes que a tela, né? Brincadeiras à parte, é muito importante que você tome cuidado
E veja se você realmente não está passando a mão, né? Passando ali o tempo demais no celular. E isso realmente é um hábito muito perigoso, porque, enfim, a maioria das vezes que a gente está jogando tempo fora no celular é um tempo que a gente poderia estar fazendo coisas mais úteis. O que não quer dizer que todo o tempo jogado fora no celular é um tempo inútil. Reparou no que eu falei? Nem todo o tempo que você fica no celular jogando o tempo fora é um tempo inútil. É preciso ter essa consciência também, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Em outros momentos, na maioria das vezes, o vício no celular, ele realmente é um problema gravíssimo. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa lista. Coloca aqui embaixo se você tem algum deles ou vários deles, porque é importante essa consciência. Só o fato de você escrever que você tem aquilo, você ganha mais consciência para conseguir reverter essa situação. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal sobre produtividade, sobre performance, sobre foco, sobre disciplina, ou seja, assuntos, comportamentos que se você implementar, você vai conseguir ter mais resultados na sua vida. Meu nome é Wellington Oliveira, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para que você seja sempre informado. Você já sabe disso, mas é importantíssimo você se inscrever, ser informado, senão você perde conteúdo e, enfim, às vezes é um conteúdo que vai mudar realmente a sua vida. Eu acredito nisso. Tem realmente conteúdos que mudam a nossa vida. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.